As fontes ou os tipos, um nome mais antigo, né? Tipo uma coisa mais antiga, né? Da época da impressão. No caso mais moderno virou fontes, né? Que a gente tem no nosso computador. São caracteres, né? Ou estilos, designs que a gente aplica nas palavras que compõem, né, um layout, compõem uma peça, seja gráfica, seja digital. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui, nesse programa, eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje do nosso programa é como combinar fontes sem deixar a sua apresentação confusa. Como fazer isso? Como usar bem as fontes na sua apresentação e deixar realmente que ela seja impactante para quem está assistindo, né? Para quem está vendo a tua apresentação. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, aproveita, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho que está aí, né, no cantinho, não deixa de clicar nele também para que você fique por dentro de todos os vídeos, de todo o conteúdo que está sendo produzido aqui nesse canal. E também já aproveita, me segue nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, para também não ficar de fora de nada que eu estou produzindo sobre apresentações, tá certo? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre fontes, né? O que é fontes, né? O que são fontes, na verdade? As fontes ou os tipos, que você pode assim, né? Um nome mais antigo, né? Tipo uma coisa mais antiga, né? Mais da época da impressão, né? Dos tipos do Gutenberg e tudo, mas os tipos, ou no caso mais moderno, virou fontes, né? Que a gente tem no nosso computador, são caracteres, né? Ou estilos, né? Designs que a gente aplica nas palavras que compõem, né, um layout, compõem uma peça, seja gráfica, seja digital. Para ser mais assim exato, para ser mais claro, é como se fosse uma espécie de roupa que a gente coloca em cima das palavras para que elas se tornem mais visuais, para que você possa enxergá-las, né, no papel, na tela, e assim poder lê-las, né? Então a fonte ou o tipo, ele é essa característica que a gente coloca nas palavras para torná-las mais visuais, tá? Para que elas possam compor uma peça de design gráfico, uma apresentação, ou seja lá o que for. Eu falei aqui que os tipos, né, esse nome tipos, né, é o que dá origem ao que a gente hoje chama de fontes, né? Os tipos eram pecinhas, né, de metal, bloquinhos de metal que eram utilizados lá naquelas prensas, lá da época do início da impressão moderna, quando Gutenberg, lá no início do século XV, criou aquelas grandes impressoras e que eram colocados os tipos, né? E tinham vários tipos que formavam as palavras, tá? Então, e aí com a modernização, a chegada dos computadores, não precisou mais se utilizar daqueles tipos, né? Houve uma evolução grande e hoje a gente tem arquivos fonte, né? Que é onde vem as características que compõem as palavras, né? Que compõem aquela série de caracteres que você vê na tela ou vê impresso aí numa peça, tá bom? Basicamente, a gente pode dizer que existem classificações para os tipos ou fontes, né? Até por isso, um detalhe interessante a gente colocar, por isso que o estudo das fontes não se chama fontografia, mas sim tipografia, que seria esse estudo do design, dos caracteres, né, que compõem uma palavra, que compõe essa apresentação visual das palavras, da tradução da nossa expressão verbal em expressão visual, né, expressão escrita, vamos dizer assim. Bom, então, como eu estava dizendo, existem várias classificações para as fontes, mas, de uma forma geral, a gente pode colocar em 4 tipos básicos, tá? Para que você possa identificar uma fonte. O primeiro tipo, mais clássico, e que remete exatamente a essa época do Gutenberg, da época do início da impressão, são as fontes chamadas serifadas. Essas fontes que possuem, não sei se você já reparou, né? Alguns tipos de fonte possuem alguns detalhezinhos, um rabicozinho, né? Um rabinho, alguma coisa nesse sentido, que dão a elas essa impressão de que ela forma uma linha imaginária. Você consegue ligá-las, né? Apesar de elas estarem separadas,
você consegue meio que ligar uma letra, né, a outra, tá? E esse rabinho, esse detalhezinho, né, esse rococózinho, vamos dizer assim, esse pequeno detalhe das letras que formam essa fonte serifada, esse pequeno pedaço é o que a gente chama de serifa, então por isso é uma fonte serifada, uma fonte com serifa, tá? E como eu disse, a serifa ela tem essa função, na verdade, de facilitar a leitura, né? Por isso que ela foi utilizada na época lá no início da impressão e vem até hoje, né? Por isso ela carrega essa coisa meio clássica, né? Exemplos que você pode ter de fontes serifadas são a famosa Times New Roman, que veio com Windows durante muito tempo, a fonte Georgia, a Cornell. Ela é serifada também, mas ela lembra muito uma máquina de escrever, né? As letras das máquinas de escrever, para quem ainda lembra, que existiam antes dos computadores, a gente tinha aquelas máquinas de datilografia, em que você batia, né, uma letra por letra, que inspirou hoje os nossos teclados, né? Tem alguém mais novinho assistindo, esse teclado que a gente tem aqui inspirado nas máquinas de escrever. Fontes, elas têm esses pequenos detalhes que facilitam a leitura. E não é à toa que você costuma encontrar muito desse tipo de fonte, dessas letras, em corpos de textos de livros impressos, de revistas. Você acaba, principalmente os livros, você acaba encontrando muito, né? Você vê essas fontes serifadas, tá? Então ela é muito mais voltada, as fontes serifadas elas são muito mais voltadas para o impresso, para grandes quantidades de texto, porque ela realmente tem essa capacidade de facilitar a leitura de quem está né, precisando ler um texto ou estudar um pouco mais alguma matéria, alguma coisa assim. Então, por ela ter essa característica, não é muito recomendado que você faça uma apresentação com esse tipo de fonte. Não é que é proibido. Você pode utilizar, se você até quiser, sei lá, traduzir alguma coisa mais clássica, né? Dar essa ideia de clássico, né? A tua apresentação, se for esse, você pode utilizar. Mas não é muito recomendado, porque ela é para grande quantidade de texto. E existem, na verdade, fontes mais voltadas para o ambiente virtual, né? As serifadas elas são mais voltadas para a impressão, para que você trabalhe com elas em peças impressas, como livros, revistas e tudo. E existe um outro modelo, né? Uma outra forma de fontes que são as sem serifas, exatamente. As sem serifas elas nasceram exatamente dessa evolução, tanto do processo de impressão, quanto da criação dos computadores e toda essa evolução que a gente teve, né? As fontes sem serifas, exatamente são aquelas que não têm esses pequenos detalhes no canto, né? Não tem essa possibilidade de você ver nessa linha. Então, elas são mais voltadas para um ambiente mais digital, elas vieram aí com com o crescimento dos computadores. São fontes que nasceram com essa evolução. Então, por exemplo, fontes como a Arial, né? A Montserrat, que é uma fonte que eu utilizo muito aqui nos materiais do canal, nos meus materiais de divulgação. A fonte Roboto, por exemplo, que é a fonte do Google, ficou muito famosa. E outras bastante conhecidas aí que vários designers gostam muito de utilizar, como a Verdana, a Helvética, que é uma queridinha, né, dos designers, gostam tanto dele. E por quê, né? Até para explicar por que as fontes sem serifa, ou não serifadas, você pode chamar assim também, são tão queridinhas, né? Porque além de elas conseguirem manter essa questão da leitura, ela é uma leitura agradável, você consegue usar ela tanto em títulos quanto em textos corridos. Então você consegue ter uma boa leitura, ela é bastante legível mesmo em grandes formatos, né? Então você consegue ter essa melhor aproveitamento das letras sem serifas. Então falamos de dois tipos aqui, sem serifas e com serifa, que foi o primeiro tipo que a gente falou. Para falar das outras duas, os outros dois tipos básicos, né, de fontes, né, de classificações básicas, já fogem um pouquinho mais dessa questão de serifa ou sem serifa. A terceira classificação que a gente pode ter seriam as fontes manuscritas ou cursivas. E por que elas são chamadas assim? Porque são aquelas fontes que se assemelham mais à escrita manual. Elas buscam imitar um pouco da nossa escrita, né, no papel, né, em que a gente liga uma letra na outra e acaba fazendo com que a palavra esteja mais juntinha, né? Então você tem exemplos, por exemplo, como a Monotype cursiva, que é uma fonte
nesse sentido, tá? E várias, uma fonte bem falada da Coca-Cola, por exemplo, né, que usa lá no logo da Coca-Cola, ela é toda parecendo, né, escrita à mão, tá? Então você tem essas fontes manuscritas ou cursivas, e o quarto que seria o que a gente chama de as fontes fantasia, ou em alguns chamam, né, em alguns lugares, fontes display. Por que elas são chamadas de fontes display, né, ou fantasia? Porque elas são para chamar a atenção, são fontes, digamos, mais artísticas ou mais diferentes, são aquelas fontes que você vai encontrar não em um texto para você ler, porque com certeza seriam fontes mais cansativas, você não conseguiria ler ela num momento por muito tempo. Você vai encontrá-las mais numa logomarca, compondo uma composição, às vezes com uma frase só, tá? Uma composição de tipos, né? Com vários tipos diferentes, você vai ter lá, e ela tem essa capacidade. Então todas aquelas letras, fontes, perdão, que você vê, tipo corroída, destruída, ou com muitas voltas e voltas, assim, na letra, que até dificulta um pouco para você ler, são fontes fantasia, tá certo? E aí talvez você tenha até já se perguntar, tudo bem, já entendemos o que é fontes, já entendemos os tipos de fontes, legal, mas onde é que eu posso encontrar boas fontes para usar nas minhas apresentações propriamente dita, né? Nós estamos aqui aprendendo sobre apresentações. Bom, hoje está muito fácil você encontrar boas fontes, né? É claro que você, quando, né, adquire um sistema operacional, por exemplo, como o Windows, ou como um sistema da Apple, né, do Macintosh e tal, já vem lá uma série de fontes pré-instaladas no seu computador, mas você pode, com certeza, até para se diferenciar nas suas apresentações, instalar fontes diferenciadas que podem te ajudar e podem te proporcionar efeitos diferentes nas suas apresentações. E para isso existem vários sites na internet, vários lugares que você pode encontrar, mas eu vou me ater aqui a um, hoje muito bom, que eu utilizo bastante nas minhas criações, né, na hora de montar uma apresentação, se eu quiser realmente uma fonte diferenciada, que é o dafonte.com, que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, essa aqui é a carinha do Dafonte, tá? Esse site aqui, o dafonte.com, já tem versão em português, então na hora que você entrar, mesmo ponto, dafonte.com, ele automaticamente vai traduzir para o português para facilitar a tua busca. Veja que quando a gente entra aqui no site, ele tem aqui uma classificação de várias fontes, né? Um pouco até diferente do que a gente falou, e assim, classificação, né, só para a gente entender, apesar de ter alguns padrões, como esses 4 padrões básicos que a gente falou aqui, sem serifa, com serifa, cada site vai ter uma classificação diferente. Então, esse é mais para a gente entender, para que a gente, nessa classificação que eu apresentei previamente para vocês, é mais para que a gente possa entender um pouco da concepção, o que diferencia um do outro, e até para entender funções que podem ter esses tipos de fonte. E aqui você vai ter, por exemplo, aqui eu tenho uma grande categoria já aqui no início de fantasia, por exemplo, tá? E aí tudo isso aqui seriam como fontes de fantasia. E aí ele chama aqui, né, faz uma classificação das básicas, sans serif, que seria sem serifa, serif, né, serifadas. Então tem aqui toda essa classificação, ela tá aqui também, tá? Você vai ter aqui, ó, inscrita, quando ele fala escrita aqui ao lado, seriam as fontes manuscritas, que você pode. Aí ele vai dividir, né, fazer subcategorias. Algo que pareça mais escolar, outro manuscrito, um grafite, mais old school, tá? Então você aqui no Da Fonte, você pode fazer a festa, né, digamos assim, para encontrar uma fonte que te agrade. E é bem interessante, vou dar uma passadinha aqui, descer aqui um pouco, ele já te mostra fontes adicionadas recentemente, então tem vários tipos. Você pode entrar, clicar aqui, por exemplo, vamos pegar uma fonte até fantasia para a gente exemplificar o que a gente estava falando da fantasia. Eu vou clicar aqui em Old School e aí ele dá essas fontes mais ligadas, assim, tipo universidade, né? Aquela coisa, fontes com a serifa dura, assim, né? Com uma linha, né, que cobre e tal. E o legal aqui da fonte é que você pode fazer uma prévia, né, do seu texto para ver, antes de baixar a fonte, você pode entrar aqui e fazer essa prévia. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, segredos.ppt, tá até aqui, ó. E aí eu só coloco aqui enviar e ele vai me mostrar todas essas fontes, aquelas que forem possíveis, tá? Tem algumas que não, todas elas, ó, usando aqui. E para você escolher, né, antes de baixar, ó, essa aqui já tá mais, né, deteriorada, né, com uma coisa assim mais gasta, essa aqui, ó,
uns efeitos e tal. Então você vai podendo adaptar aqui de acordo com o seu gosto, o que ficaria melhor para tua apresentação, tá? E aí você pode pesquisar, tem fontes que que só podem ser usadas para aplicações de cunho pessoal, se você for usar comercialmente tem que pagar, então você pode depois se aprofundar mais. Mas o que eu quero mostrar aqui é como você pode baixar uma fonte aqui do Dafonte diretamente e como isso é fácil, tá? Para que você possa ter essa ideia. Então aqui ó, eu vou clicar, por exemplo, nessa primeira fonte aqui que está escrito Varsity, tá? Se eu quisesse eu poderia entrar aqui no Varsity, clicar, ó, ele me dá uma prévia de todo todas as letras que compõem, ó, ele tem duas formas, por exemplo, ó, aqui dentro do Dacity, é uma fonte que é fantasia, mas nesse estilo mais old school, tá? O fantasia ele meio que abarca todo mundo, né? Ele meio que mostra isso. E aí eu posso clicar aqui, ó, nesse cantinho e baixar. Cliquei aqui, ele vai baixar automaticamente aqui esse arquivo para o meu navegador. Veja aqui que ele veio um arquivo .zip. Como é que eu vou fazer para instalar isso aqui no meu computador? É muito simples. Eu vou abrir esse varsity.zip, tá? Vou clicar aqui, vou trazer até aqui para a gente ver. Ó, ele abriu. E o ideal, se você quiser, você vai lá e abre este arquivo, né? Faz a descompactação num diretório e clicar aqui nesse arquivo que vai aparecer. Às vezes pode ter vários arquivos, tá? Dentro desse zip, desse arquivo zipado, ou apenas um. Você vai procurar aquele que é o arquivo da fonte, vai clicar nele, tá? 2 vezes e ele vai abrir aqui. No caso do Windows, ele vai abrir essa possibilidade aqui, né? Essa telinha. E aí você vai clicar aqui em instalar. Instalar, na hora que você clicar, ele vai instalar aqui para você essa fonte. Pronto, já cliquei, ele até ficou aqui, ó, mais clarinho. Você pode utilizar agora essa fonte. É muito simples, tá? Para você incluir uma fonte nova aqui no teu computador. E aí sim, você utilizar essa fonte, né? Não só no PowerPoint, mas em todos os softwares que você tem aí instalado, você vai poder utilizar essa fonte. Mas no nosso caso aqui do PowerPoint. Um detalhe importante, se você tiver com o PowerPoint aberto na hora de fazer essa instalação, fecha ele, porque senão você não vai conseguir visualizar essa nova fonte que você acabou de instalar, tá bom? Toda vez que ele abre o PowerPoint, ele vai fazer uma leitura dos registros do sistema e aí vai capturar as fontes disponíveis. Quando você faz isso com ele aberto, ele já fez essa leitura, então ele não vai conseguir identificar, tá? Então o ideal, se você tiver com ele aberto, fecha e aí depois você vai poder trabalhar com essas fontes novas dentro do teu computador. Bom, legal, já entendemos as fontes, os tipos, como baixar. Como é que agora a gente trabalha com elas no PowerPoint para não deixar as apresentações confusas, né? Então vamos agora partir para o próprio, né? Para o dito cujo. Vamos aqui para o PowerPoint. Já estou aqui com uma apresentação aberta. E para você inserir uma fonte nova, né? Aqui dentro do PowerPoint é muito simples, né? Você pode, no caso aqui eu abri uma apresentação que já, né, tem um visual pré-concebido, né, tem aqui já esses campos pré-definidos, na verdade, e aí você pode digitar e escolher a sua fonte, tá? No caso, eu vou até deletar aqui para mostrar de uma outra forma. Você pode vir aqui na página inicial em formas e selecionar a caixa de texto. A caixa de texto é onde você vai poder colocar as suas fontes. Então você pode digitar aqui, ó, segredos, vou digitar aqui de novo, ó, segredos.ppt, segredos.ppt, pronto, criei aqui segredos.ppt e aí eu posso vir aqui, ó, escolher entre várias fontes que eu tenho aqui instaladas, tá? Vou pegar uma, não necessariamente a mesma que eu tinha pego, né, instalado, já selecionei, ó, vou aumentar um pouco mais aqui e aí tá aqui, segredos.ppt, tá aqui inserido e aí eu posso mexer no alinhamento, nas cores, tá? Ó, mudei aqui para uma cor vermelha, por exemplo, aqui já é uma cor, né, até uma fonte fantasia, né, que tem aqui. Posso mexer no alinhamento, posso, né, fazer vários detalhes aqui. E aí o que é legal aqui? Vamos pensar sobre a questão da combinação das fontes, tá? O ideal, quando você estiver fazendo uma combinação de fontes, que você não vá trabalhar assim com várias fontes diferentes, cada slide uma fonte e tal, não.
tá? Como já dizia, né, Steve Jobs, né, o chique é ser simples, né? Então, a simplicidade é a melhor parte do design. Então, se você for querer trabalhar com fontes diferentes, procure fontes que façam uma combinação interessante. Não combine mais do que 2 ou 3 tipos de fonte. E aí, quando eu falo tipos de fonte, tipos daqueles que a gente falou. No caso, eu estou aqui com uma fantasia, eu não vou combinar ela com outra fantasia, não fica interessante. Eu posso pegar, aqui peguei uma mais assim, ó, posso pegar uma fonte, por exemplo, vamos escrever aqui, vou pegar uma outra caixa de texto, né? E vou escrever aqui, por exemplo, estamos falando de segredos.ppt, a gente pode escrever aqui uma frase, né, para acompanhar. Vamos ver aqui, né, o melhor programa sobre apresentações da internet. Olha que beleza, né? Pouco pretensioso, né, esse meu slogan aqui, mas legal, só para a gente ter uma ideia. E aqui aqui ele pôs a padrão, que é a Calibri atualmente da Microsoft, mas eu posso escolher uma outra, vou combinar com ela uma fonte sem serifa, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma Montserrat que eu gosto bastante, ó. Beleza, eu vou diminuir até para que a gente possa ter, ó, um outro aproveitamento, ó. Legal, consegui fazer uma combinação, ó, ficou interessante. Poderia até aumentar isso aqui, ó. Entendeu? E a gente vai fazendo pequenas combinações. Talvez aqui vamos alinhar todo mundo à direita, ó. Já ficou interessante. Apesar aqui no caso a cor do vermelho ficou um pouco berrante, eu vou voltar até para o automático. Ó, já ficou uma combinação interessante, ó. Posso até esticar aqui um pouquinho. Ó, melhor programa sobre apresentações da internet, de meu Deus. Olha aí. Que beleza, viu? Já ficou uma combinação interessante. E aí você vai juntando, por exemplo, uma sem serifa com uma manuscrita, tá? Que pode ser o nosso exemplo aqui. Vamos pegar uma fonte manuscrita, ó. Vamos pegar aqui a gente falou dela, né, na Monotype cursiva, ó. É uma fonte, né, que imita aí o jeito de escrever, né? Nossa, então tá clássico, né? Então a fonte tétano-serifada que combinaria legal a gente fazer aqui manter, por exemplo, essa fonte sem serifa, né? Uma fonte mais assim, nesse estilo, ó, fica interessante, ó, você consegue fazer combinações com ela, ó, já fica uma coisa mais... Então você faz o contraste entre as fontes para dar esse tchan, né? Essa diferenciação entre as fontes, tá certo? E aí, você pode também utilizar o que eu diria pesos diferentes no mesmo tipo de fonte, tá? Alguns tipos, né? Algumas fontes permitem que você utilize o negrito, né? Já tem até níveis de negrito, o médio, mais forte, tá? Que no caso muitas vezes está com medium, bold ou até formatos mais leves, por exemplo, como light. Então você tem essas variações que você pode brincar também. Por exemplo, aqui, ó, como tá, eu posso negritar e ficar um pouco mais forte, ó, e aumentar, ó. Ficou já uma outra questão aqui bem interessante, tá? Eu fiz uma outra combinação aqui com segredos. Aqui, por exemplo, a Monotype cursiva, por ela imitar uma escrita, né? Uma escrita cursiva, ela vai acabar tendo essa inclinação. Então fica essa diferenciação também. Então a gente vai combinando. Então não combine mais do que 2 ou 3 tipos. Tá? Não faça, e principalmente se você está iniciando, para quem tem mais experiência, claro, né? Se você tiver mais conhecimento sobre design gráfico, faça aí, né, algumas experimentações e tudo. Pode utilizar mais do que 3, mas eu não recomendo não. Até eu não gosto muito. Tá? Gosto de estabelecer uma fonte para os títulos, uma fonte para textos, né, que seja bem legível e tal, que seja amigável, que seja agradável, e também tem aí essa possibilidade de dar esse contraste, essa vida e esse sabor aos slides, tá bom? E aí talvez você esteja se perguntando, como é que eu consigo saber então que tipo de fonte vai ser ideal para o meu tipo de apresentação? Como é que eu vou saber? Eu sei que tem serif, eu não sei, mas qual é o tipo que vai me ajudar melhor na minha apresentação? Bom, para saber isso, na verdade, você já tem que ter feito um passo antes, que eu sempre falo aqui em segredos.ppt, que é o planejamento. Você tem que
planejar bem o que é que você vai dizer na tua apresentação, qual que é o teu objetivo, qual é o teu estilo, né? E você sabendo disso, eu quero algo que seja mais remetido à força, que seja algo mais moderno. Então, quando você pensa, eu quero que seja traduzido modernidade. Então, legal, modernidade, eu posso ir para uma fonte sem serifa. Posso ir para uma fonte fantasia que seja mais voltada para algo tecnológico? Posso. Então eu consigo encontrar fontes mais indicadas para aquele meu assunto. Eu quero falar, vou falar sobre um assunto mais leve, mais light. Então eu vou usar fontes mais leves, que tenham traços mais finos, às vezes até uma manuscrita, às vezes porque eu quero falar, né, de coisas mais escritas e tal. Então eu vou fazendo essa combinação prévia. E aí, partindo desse planejamento, eu consigo encontrar o que se parece melhor, que vai traduzir melhor a minha ideia, tá? E aí, o que acontece? Você pode também, nesse caso, né, utilizar, a gente falou aqui das fontes serifadas, se eu quero uma coisa mais clássica e tal. Então, você, dependendo do teu planejamento, daquilo que você quer fazer com a tua apresentação, você já sabe o que pode fazer ou não. E agora, eu queria, pra gente encerrar a nossa live, eu queria deixar aqui algumas diquinhas extras para vocês sobre fontes, tá? Coisinhas legais que vocês podem fazer com fontes. Provavelmente você já teve em algum momento, né, se você já está fazendo apresentações há algum tempo e já está trabalhando com o PowerPoint, às vezes, em alguns momentos, você acaba tendo a necessidade de trocar as fontes da apresentação depois de tudo pronto, né? Às vezes alguém, né, seu chefe, alguém pediu a apresentação e olha para você e fala assim, não, gostei, mas será que não dá para trocar essa fonte? Não ficou muito legível. E aí provavelmente você vai buscar, né? Vai entrar slide por slide e vai trocar né, clicar em cada caixinha de texto aqui, nessa aqui, essa aqui eu vou lá e faço isso. Às vezes você tem lá 10, 15, 20, 30 slides e você tem esse trabalhão para trocar isso tudo. Eu vou te dar aqui uma diquinha extra, diquinha aqui, bônus do segredos.ppt, que é como é que você faz para trocar assim rapidamente os tipos, né, as fontes que você está utilizando. É muito simples e muito fácil, mas nem todo mundo tem essa sacada, tá? Tem ou conhece esse dispositivo que a gente tem aqui dentro do PowerPoint. Bom, e é tão simples que até parece meio óbvio, mas a gente acaba tendo que fazer, né, contar isso aqui. Mas olha só que legal. Eu posso vir aqui, selecionar, né, ou até não selecionar aqui, nesse menu da página inicial, e eu posso vir aqui em editando, e com certeza você já ouviu falar dessa função aqui dentro do próprio PowerPoint, não só no PowerPoint, mas no Word, no Excel, que é o substituir. O substituir, você pode substituir às vezes uma palavra, uma frase, né, uma expressão dentro de um texto muito grande de forma mais rápida, né? Você faz com que a inteligência do software vá encontrar aquela palavra correspondente e substitua por outra. Tá? Isso é muito útil às vezes para fazer uma correção. Você vê que errou várias vezes na escrita, né? Na hora de digitar aqui alguma palavra, você pode fazer isso. E aqui no PowerPoint a gente tem uma setinha aqui do lado que mostra o substituir fontes. Então eu posso clicar aqui no fontes, ele vai me dar todas as fontes que eu usei, ó, várias fontes que tem aqui, ó, né, que já foram utilizadas aqui dentro da minha apresentação. Então, por exemplo, essa aqui, né, do Abatsui da Swing, né, que é essa esquisitinha aqui que eu coloquei aqui, eu posso vir aqui e trocar por uma, sei lá, vou pegar qualquer outra fonte que eu tenho aqui, ó, vou pegar essa Boldoni, ou essa do Blade Runner, por exemplo, aqui, que é uma fonte que eu peguei aqui para fazer um trabalho, e substituir, ó, pronto, ó, automaticamente ele foi lá e substituiu a fonte que eu tinha feito. E aí, no caso, ele não vai fazer isso só nesse slide, mas em todos os slides que você tiver aí na tua apresentação. Então vamos pegar, posso até pegar uma outra aqui, ó, vamos pegar essa aqui, ó, substituir de novo, pronto, ele vai lá, e aí é só fechar, você consegue ter todas as tuas fontes substituídas de forma fácil, de forma prática, tá? E uma outra questão que acontece muito, principalmente quando você está trabalhando com fontes, é a questão de o que acontece. A gente viu aqui que para a fonte funcionar,
ela tem que estar instalada no teu computador, tá? O que acontece? O programa do PowerPoint, o Word, ou seja lá, né, o software que você estiver usando, até o Photoshop às vezes, né, os programas de criação, de edição, a fonte ele vai puxar do registro do sistema operacional. Então isso precisa estar instalado aqui para que ele saiba da onde buscar. Por isso a gente chama onde está o arquivo fonte, né? Até por isso vem esse nome fonte. É porque ele vai buscar dessa fonte de referência essa capa para as palavras, tá? E muitas vezes acontece, quando você está no seu computador, você tem uma determinada fonte, com certeza você já teve, alguém já passou por isso, você já passou por isso, você pega aquela apresentação, tá linda, quando você vai, salva no pendrive ou manda, né, hoje, aí por um Google Drive da vida, né, manda por um e-mail, na hora que a pessoa vai abrir no outro computador, você vê que está tudo desconfigurado, aquela fonte que você tinha achado incrível, maravilhosa, você não consegue mais usar, né? Na verdade, está tudo desconfigurado, você pede e fica tudo aquela bagunça. Então, vou dar aqui mais uma diquinha extra sobre como que você pode fazer para evitar esse problema nas suas apresentações, tá? A primeira coisa que você pode fazer é vir aqui, tá? Em Arquivo e aqui em Opções. E você vai abrir aqui uma janela com as opções do arquivo. E aí você vai vir aqui na opção de salvar. E aqui a gente tem aqui nessa aba, né, de preservar fidelidade, nessa apresentação, você logo abaixo você tem aqui essa opção inserir fontes no arquivo, que você pode clicar. E aí você pode escolher, tem duas opções aqui, tá? Uma você vai inserir só os caracteres que estão sendo usados na tua apresentação, então só aquelas letras que você utilizou, das palavras que você colocou, você pode salvar, ou essa segunda que é mais indicado, tá? Quando você vai mandar essa apresentação para outra pessoa, que seria inserir todos os caracteres. O que ele vai fazer? Ele vai salvar dentro da apresentação do PowerPoint todas as fontes que são relacionadas àquela apresentação. Então você pode dar o OK aqui, na hora que você for salvar esse arquivo, o arquivo fonte também vai estar meio que, ele não vai estar lá separadinho dentro da pasta, né, que você pode ter criado, mas ele vai estar meio que, essa palavra meio de código, né, de programa, embedado, né, inserido dentro do arquivo PPT, ele vai estar lá, então ele vai manter essa fidelidade. Acontece, tá, que isso não vale para todos os tipos de fonte, tá? Algumas fontes, por coisas, como eu falei, lembra que eu falei lá no da fonte, que existem às vezes questões de direitos autorais das fontes, de licenças de utilização. Algumas fontes, elas não permitem que você faça esse caminho, tá? E aí o PowerPoint dá o aviso, ele fala assim, olha, essa fonte tem problemas, ela não vai salvar, tá? Ela não tem licença de incorporação, então pode ter alguns problemas. Na maior parte dos casos, esse caminho de salvar, né, de inserir o arquivo fonte dentro do PPT, ele ajuda e resolve, mas em alguns casos pode ser que não. Você pode fazer duas coisas aqui, prestar atenção na hora de baixar e de escolher as fontes que não tenham esse problema, ou então você pode fazer o seguinte, tá? Você pode pegar essa fonte que você está aqui, ó, e você pode, por exemplo, copiar, né? E aí você pode colar ela como uma imagem aqui dentro do PowerPoint. Ó. Ele criou uma imagem, tá? Até de fundo transparente, uma imagem PNG, que aqui ele mantém. Ali agora não é eu não posso alterar como o texto, por exemplo, aqui como eu alteraria aqui, mas ele cria uma imagem que mantém aquela formatação, tá? Você pode fazer. Ou então, você pode criar uma forma, né, um gráfico aqui dentro do PowerPoint, que é muito similar, talvez seja um pouco mais complexo, não diria complexo, mas assim, diferente, às vezes, para quem não está acostumado com o processo, e seria fazer o seguinte, eu criei aqui com o meu botão Ctrl, eu segurei e arrastei, criei uma nova cópia, né, dessa mesma fonte que eu fiz aqui, eu venho aqui, tá? Em formas, e escolho uma forma, pode ser esse retângulo, eu faço um retângulo aqui, tá? E aí seleciono as duas formas e venho aqui nessa nova aba, que é a aba forma de formato. A tradução é meio esquisita, mas é onde você vai fazer a edição das formas ou gráficos dentro do PowerPoint. E aqui eu tenho uma opção que é a chamada para união, combinação, né, dos formatos. E eu posso vir aqui em interseção, tá? E criar um gráfico, tá?
O gráfico, ele vai ser, digamos assim, um pouco menor e mais leve do que uma imagem, se você for salvar. A imagem, ela pesa um pouco mais na hora de salvar a tua apresentação. Se você for fazer isso várias vezes, né, às vezes aquela fonte não vai salvar, o gráfico fica mais leve, tá? E aí você pode fazer pequenas edições nele de cor ainda, tá? Pode vir aqui, ó, fazer alterações. Perdão, aqui não. Você pode vir aqui, ó, que aí no caso, como ele virou um gráfico, eu não mexo mais na cor da fonte, porque não tem fontes ali. Eu vou mexer aqui na cor, né, do preenchimento, o contorno, posso tirar o contorno, posso fazer, ó, um contorno. Então ainda o gráfico, ele ainda te dá mais possibilidade de edição, mesmo depois de você transformá-lo, né, de ele não ser mais uma fonte, tá? Então essas duas opções você vai né, você pode tanto salvar como uma imagem, como está aqui, e aí é ideal, se você for fazer assim, que você já tenha feito todas as edições que você quer naquela fonte, né, naquela caixa de texto, ou então faz essa transformação em gráfico também, que pode ser bastante útil, caso você precise fazer ali ainda alguma modificação de cor, ou algo assim, e também você pode depois quebrar, né, vem aqui, editar, você pode editar os pontos aqui do gráfico, tá? Você pode fazer pequenas modificações nele ainda que não seriam possíveis no tipo imagem, tá? A imagem você pode fazer algumas modificações, mas são poucas, diferentes da que você pode fazer nos gráficos, tá certo? Isso foi o que a gente tinha hoje para falar um pouco sobre fontes, sobre como combinar as fontes e como você utilizá-las bem aqui dentro do PowerPoint. Lembrando, né, essa questão de combinar as fontes, busca sempre o mais simples. O simples é o mais difícil, né, que a gente pode dizer assim. Quando você busca pela simplicidade, as coisas ficam mais interessantes e mantém unidade, tá? Então escolha aí de 2 a 3 fontes e não complique muito, trabalhe ali às vezes uma serifada com uma não serifada, tá? Uma manuscrita. Então não bagunce muito. Escolha 2 tipos, né, entre os 4 que a gente falou e trabalhe deles. E claro, aproveita aí o dafonte.com, que é essa dica aí, para que você possa escolher fontes diferenciadas às vezes. E aí a gente já viu aqui tanto como instalar como mantê-las nas nossas apresentações, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, como eu gostei também de falar sobre isso com vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que chamou tua atenção, se ficou alguma dúvida, conta para mim, deixa aqui nos comentários. Se você quiser também fazer uma crítica, um elogio que a gente gosta bastante também, aqui para o Segredos.ppt, pode deixar. E claro, não se esquece, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre fontes no PowerPoint para fazer apresentações cada vez mais impactantes e criativas, tá certo? Muito obrigado por ter estado comigo até aqui, obrigado por assistir esse programa. A gente se vê com certeza, espero por você no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!